Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje, lendo o relato do Evangelho de Jesus Cristo, conforme Mateus, capítulo de número 22, que diz assim: De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram embora. Naquele dia, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Estes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam do Cristo? De quem é filho?
Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: então, como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés? Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Aleluia. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós, mais uma vez, com alegria enorme em nosso coração, uma gratidão muito grande e uma reverência, nós nos achegamos diante do Senhor com temor e tremor, reconhecendo que só podemos fazê-lo através da obra redentora de Cristo Jesus. É pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós nos achegamos diante do Senhor diariamente, onde nós nos prostramos, nós conversamos com o Senhor, nós ouvimos a tua voz, nós derramamos o nosso coração diante de ti. Somos gratos ao Senhor pelo dom da vida. Mais um dia que o Senhor nos dá para vivermos para a tua glória. Somos gratos ao Senhor pelo livre acesso que temos à tua presença, pelo livre acesso que temos à tua palavra, a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros. E hoje temos todas as facilidades. Temos a Bíblia impressa nos mais diversos versões e traduções, temos a Bíblia na internet, nos aplicativos, no celular, no computador, das mais variadas formas. E nós somos gratos ao Senhor por isso. E também pedimos que a tua palavra encontre lugar em nossa mente, em nosso coração, e nos transforme, que possamos aprender com a tua palavra. Verdadeiramente queremos buscar ao Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, como o Senhor Jesus nos ensinou. Queremos ser de fato e de verdade servos do Senhor. Por isso nós clamamos ao Senhor que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, seja de fato e de verdade a nossa única regra de fé e prática. Clamamos ao Senhor pelos nossos lares, pelas nossas casas, que sejam um local de refúgio, de culto, de adoração, de reconciliação, de perdão, da manifestação da tua graça. Clamamos pelos enfermos, muitos são os enfermos, das mais variadas doenças, enfermidades e mazelas. Que o Senhor entre com providência, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo saúde, trazendo vida plena e abundante em Cristo Jesus, trazendo acima de tudo salvação e convicção do pecado. Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, deprimidos, que o Senhor também os conduza ao encontro real, verdadeiro, transformador, regenerador com Cristo Jesus. E que a paz que excede todo o entendimento possa ser derramado em profusão sobre a vida de cada um. Clamamos de uma maneira muito especial pela tua igreja. Renova a tua igreja. Visita a tua igreja. Fortalece a tua igreja. Restaura a tua igreja. Sustenta a tua igreja. Dá crescimento à tua igreja. No dia de hoje, de uma maneira muito especial, queremos te louvar, te bendizer pela Igreja Cristã Evangélica do Brasil, que neste dia completa 125 anos de existência. Que a tua boa mão de poder esteja estendida sobre nós, nos dando fidelidade, nos dando sabedoria, discernimento, firmando a cada um de nós na tua palavra, e que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, seja de fato e de verdade a nossa única regra de fé e prática. É assim que oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.